então dando sequência aqui, o próximo passo será o quê? A, é, a partir do momento em que a gente definiu o hit para cada alvo que a gente trabalhar, e aí pode ser 2, 3, 10 alvos, né? Os alvos que a gente está fazendo a nossa análise, o que a gente vai ter que fazer é juntar todos os ligands que são considerados hits, né, para todos os alvos aqui num arquivo único, com extensão SMI, que é a extensão de SMILE, né, que é a sequência notação SMILE do composto químico, com a notação aqui do qual ligante que é esse, né, que aí aqui no caso é que eu vou até apagar aqui, porque tem uns aqui que tem aqui, isso, senão isso dá erro, então a gente pega aqui, coloca a anotação, pode ser um nome, pode ser um código do composto. O que nos interessa realmente é a estrutura química desses compostos, né? E que está aqui anotada pela sequência SMILE. E aí a gente salva esse arquivo, então, né? SMILE dos compostos hits para cada alvo, né? Os compostos hits para cada alvo, com o código aqui que identifica esse composto, né? Na minha base de dados, na minha base de ligantes. Isso aqui não vai importar muito, porque é só um código que a gente de identificação. O que nos interessa aqui está na anotação SMILE, que é a estrutura química, né? A estrutura química do composto, né? As características químicas desse composto, que é o que nos interessa, é o que nós vamos agrupar, são as assinaturas químicas desses compostos. Isso aqui vai servir apenas de orientação para a gente saber quais os compostos estão ali dentro, mas, né, efetivamente não é o que a gente nos interessa. Então é importante aqui colocar aqui essa linha, né, SMILE, nome, separadas por espaço, né? E aqui o nosso script em Python, né, que vai fazer a análise de Tanimoto. Então aqui nós vamos mudar aqui vamos mudar aqui esse título aqui, né, onde está aqui. A gente vai fazer Tanimoto, aquela identificação hits, né, e aqui, né, nós vamos querer fazer o que? A análise de Tanimoto, a simetria de Tanimoto, calcular a simetria de Tanimoto, composto a composto, e salvar isso num arquivo que eu vou chamar de simetria ou similaridade Tanimoto, né, que é a similaridade composto a composto baseado em Tanimoto. Então eu vou salvar esse arquivo aqui, e ele vai gravar no arquivo CSV, né? Ele vai calcular a similaridade de Tanimoto aqui usando o RedKit, certo? Então eu vou salvar aqui, vou abrir o terminal, vou digitar Python 3 e vou chamar o meu código ali, que vai calcular a similaridade. Então eu vou salvar aqui, algum erro aqui, não tem módulo chamado RedKit. Eu vou dar um pause aqui, vou ter que... Voltando aqui, realmente o problema era esse, né? O problema é que o meu RedKit não estava instalado, então aqui, eu tive que instalar. É importante isso, às vezes dá um erro aí, você não sabe o que é simplesmente você não tem o módulo instalado, aí você tem que instalar o módulo, e aqui eu instalei rapidamente. E agora sim, se eu rodar aqui, né, o script em Python de cálculo de similaridade por Tanimoto, se eu rodar aqui, ele vai... Pronto, ele rodou e gerou aqui o meu arquivo de similaridade de Tanimoto. Então está aqui, né, variando de 0 a 1, né, variando de 0 a 1, aqui, ó, composto a composto. Eu posso tentar abrir isso aqui no arquivo Sheets, né, Google Sheets. Vou tentar abrir aqui, vou importar. Dependendo se a internet estiver boa, fica mais
simples, né? Eu vou pegar aqui, vou fazer upload e vou aqui está aqui dentro está aqui dentro e clusterização hierárquico, hits, aqui o meu arquivo é esse aqui, é um arquivo grande, né? É um arquivo grande. Isso aqui é só para demonstrar a visualização. Isso. Então, né? Ele com ele mesmo é um composto com similaridade total. Aqui tem um problema aqui que a leitura do código do 01. Então ele vai gerar aqui não dá esses valores, dá valores entre 0 e 1. Se eu abrir aqui, nós vamos ver aqui valores entre 0 e 1, tá vendo? Se eu tentar importar novamente, vou até deletar isso aqui, que é completamente errado. E se eu tentar importar novamente, só que agora eu vou colocar o separador como ponto e vírgula, né? Isso tudo aqui, isso automaticamente, não, o separador aqui eu vou personalizar, vou colocar ponto e vírgula, e aí acho que ele vai me retornar uma planilha com mais coerência aqui. Realmente não, ela não está separando aqui a vírgula. Bom, mas o que eu quero demonstrar aqui para você é que o índice de Tanimoto ele vai variar entre 0 e 1, onde 1 é a similaridade total entre os compostos e 0 é nenhuma similaridade entre compostos, né? Você consegue importar esse arquivo CSV para o Excel e consegue abrir esse arquivo CSV e visualizar esses dados. Isso é interessante para você analisar, né? Vou tentar mais uma vez aqui. Isso, eliminar Tanimoto. E isso aqui vai dar certo. Isso. Sim. Aqui, beleza. Aqui deu certinho. Então, o composto dele com ele mesmo, né? É uma planilha, vamos dizer assim, ela tem, né? Ela tem duplicidade aqui, né? Porque ele com ele mesmo é 1, e esse composto com esse aqui é 0,2, e ela aparece aqui novamente, né? Uma matriz dupla aqui. Então, aí você tem a similaridade calculada de composto por composto, né? Baseada na sequência Smiley e no índice de Tanimoto. E aí, com essa tabela, né, de similaridade, vou copiar ela aqui e vou... Aqui, então, eu tenho a similaridade dos top hits ligantes, ou os ligantes mais bem pontuados, dos 8 alvos moleculares que eu trabalhei, né? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui mesmo, né? Não vou me preocupar tanto com a estética ali. Eu vou, então, tentar aqui ver se eu consigo fazer um zoom, né? Melhorar aqui o zoom aqui. Aonde eu vou conseguir fazer isso? Acho que aqui, isso. Cheguei no máximo. Então está aqui o arquivo que calcula a similaridade do composto composto. Lembrando que esses compostos aqui nada mais são do que os hits ligantes determinados pelo Cummings para todos os alvos moleculares que eu estudei, agrupados aqui nessa tabela. Então agora eu vou abrir aqui o script aqui de clusterização hierárquica. Eu vou entrar aqui no Jupyter, vou lá em download, clusterização hierárquica, isso, aqui, eu vou aqui. Então aqui já estão as livrarias, as bibliotecas já escritas, eu vou lê-las todas aqui. E aqui eu vou ler o meu arquivo de similaridade Tanimoto, né? Que aqui no caso eu coloquei o nome como similaridade Tanimoto e não como o que está aqui, que é similaridade matrix. Então simplesmente eu vim aqui e coloco o nome aqui da minha Tanimoto calculado.
E aqui o que ele vai fazer ele vai pegar minha matriz de similaridade Tanimoto e vai calcular o 1 menos o Tanimoto, porque o coeficiente Tanimoto ele determina que 1 é a proximidade total entre os compostos totalmente iguais, e 0 a dissimilaridade total. Eu vou inverter essa lógica, né? Simplesmente fazendo 1 menos 0, ou seja, eu vou de forma que quanto menor o valor calculado aqui, né, esse similaridade Tanimoto, quanto menor o valor, mais similar é a dois compostos. Então, o 21070 aqui, ó, que era 1, então o valor, porque eu quero uma métrica, né? Eu quero uma métrica de similaridade, que quanto maior for essa métrica, mais dissimilar são os compostos. E quanto menor esse valor, mais similares são. Por isso que eu faço essa inversão aqui. Então, eu fiz essa inversão. Então, compostos que são próximos de 1, né? 0,9, são compostos completamente dissimilares, né? Ou muito dissimilares quimicamente. Eu posso salvar essa tabela aqui num arquivo CSV, né? E eu vou criar aqui um heatmap, né? Mostrando aqui a similaridade entre um e outro. Você pode salvar, imprimir isso, onde esse grupo aqui de compostos são muito parecidos um com o outro, né? E esses grupos aqui são muito parecidos, e esses grupos aqui são muito distantes em similaridade. E aí, né, você pode fazer, né, uma análise PCA aqui. E aqui é importante que nós vamos fazer a clusterização, né? Esse item é importante. Na clusterização, né, ele vai então agrupar, vai usar a clusterização hierárquica usando a similaridade Tanimoto, ou seja, né, quanto menor essa distância, a probabilidade desses compostos estarem dentro do cluster é maior, e quanto mais distante, vai colocar em clusters separados, né? E aqui a gente estabeleceu um valor de cutoff. Isso é importante porque esse valor de cutoff, vamos lá no artigo novamente, né? Esse valor de cutoff ele foi estabelecido de forma heurística, né? Que foi uma forma que nós encontramos de determinar um valor razoável de cutoff, que separariam os grupos em grupos químicos com identidades químicas ou assinaturas químicas similares, mas que também não gerariam um único grupo com todos os compostos dentro dele, né? Então, a gente fez essa determinação desse cutoff de uma forma heurística. Então, para a gente exemplificar aqui, deixa eu encontrar onde ele está aqui. É isso aqui, a figura suplementar 23. O que a gente fez foi simplesmente, empiricamente, a gente foi pegando o cutoff de 0 e aumentando ele ao máximo até a gente obter um único grupo com todos os ligantes dentro desse grupo, um único cluster. Basicamente é isso, até um único cluster. E, na verdade, a gente foi fazendo o seguinte, a gente foi diminuindo, né? A gente pegou um cluster, um valor onde estava todos os clusters e foi reduzindo ele e gerando um número, subdividindo isso em subgrupos. A gente não queria um grupo muito segmentado, vários grupinhos pequenos, a gente queria um número de grupos razoável, né? Igual aqui nós temos 11 grupos, razoável, um valor de cutoff e que tivessem similaridades químicas, mas não fosse um monte de grupos segmentados ou individuais. A gente não queria isso. A gente percebeu que quando a gente ia fazendo essa análise, né, e ele pegava um
cutoff grande e depois ia diminuindo, existiam pontos que a gente tinha esses platôs, né? Onde a gente podia mudar, alterar o valor de cutoff e esse né, alteraria pouco, né, a formação de clusters, de grupos. Então a gente pegou esses pontos e fizemos as análises no PyMol para identificar os grupos formados, se eles tinham uma similaridade química entre eles, visual, de estruturas, grupamentos químicos, estruturas, né, presença de anéis, presença de cadeias laterais. A gente foi fazendo isso para a gente visualizar o que seria, de forma heurística, a melhor forma de determinar um valor de cutoff. Então aqui primeiro a gente subdividiu aqui usando esse cutoff de 10.533. Depois a gente viu que isso gerava um cluster muito grande, que era o cluster C, e outros clusters ideais. Então a gente foi e subdividiu o cluster com um outro valor de cutoff. Então a gente pegou aqui, vamos pegar aqui 0.533, 216. Então se a gente colocar esse valor aqui, 0.533, 216. 216 é o nosso valor de cutoff. Então tá aqui. Viu? A gente gerou 10 clusters, né? A gente gerou 10 clusters. Se a gente separar aqui, a gente vai ver que tem um cluster, que é o cluster que a gente chamou, né? 0, A, B, C, D, E. Deixa eu ver se eu consigo desativar. Isso. Isso, pronto. Então é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Como a gente percebeu que esse grouper C ele tinha muitos compostos, a gente fez uma nova verificação, uma nova apuração com eles. Então basicamente era isso, né? Aqui a gente separa aqui os clusters e aqui a gente identificou quais os compostos eram hits para cada alvo, né? Quais os compostos eram hits para cada alvo, e fizemos uma separação aqui para demonstrar, né? Basicamente o seguinte, né? Então a gente sabia que o cluster A ele afetava, né? Ele é composto de dois compostos, dois ligantes, o 153 1550 e esse outro composto, e que ele afeta basicamente o receptor metopreno e a conformação agonista do receptor octopamínico, e assim sucessivamente para todos os alvos, né? A gente foi avaliando isso e anotando no caderno, né? A gente pegava aqui e fizemos então a anotação, né? A anotação no caderno, né? A gente pegamos um caderno, e basicamente o que a gente faz é pegar aqui os compostos, esses dois compostos, né? Anota no caderno. Esses dois compostos afetam receptor metopreno e octopamínico agonista. E assim a gente foi, e esse aqui era o cluster que a gente chamou de cluster A, ou o agrupamento cluster A, né? O agrupamento A era constituído por esses dois compostos e afetava, né, esses dois alvos. O agrupamento B, né? Agrupamento B é igual a esses quatro compostos, os quatro compostos, e afetavam basicamente o sítio antagonista, o GABA, sítio antagonista,
antagonista do GABA e o receptor da equidizona. Então, fizemos essa análise para todos os compostos, né? Aqui nós subdividimos o grupo de C1, C2, C3, C4, C5 até C11, né? Então o grupamento C foi subdividido. Não vou mostrar aqui, mas basicamente você vai fazer uma subdivisão seguindo os mesmos critérios. Agrupamento D, né? Vai ser os compostos, esses dois compostos, esses dois ligantes. Lembrando que esses ligantes são os ligantes né, altamente pontuados, né, para os alvos moleculares, né, que a gente determinou segundo utilizando o caminhos no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, assista o vídeo que você vai entender como é que funciona isso. Então a gente usou caminhos para determinar que os ligantes seriam esses hits ligantes para os alvos moleculares do nosso organismo, né? Então aqui esses dois compostos, o grupamento D, ele é mais genérico, né? Ele afeta mais alvos aqui, né? Então a gente fez então basicamente a gente fez essa tabulação, né? Olhando, nominando por agrupamento, quais compostos pertenciam àquele agrupamento, que corresponde, então, esse agrupamento tinha assinaturas químicas similares baseadas no coeficiente Tanimoto, esse coeficiente de Tanimoto calculado aqui, né? Nessa métrica de similaridade de Tanimoto. E aí a gente gerou esse gráfico, que é esse gráfico aqui, né? Que você pode visualizar no artigo aí, que é o gráfico com os agrupamentos, né? Os agrupamentos, os compostos químicos que pertencem àqueles agrupamentos e os alvos a que esses agrupamentos afetam, né? Se a gente pegar aqui, vai ter que corresponder, ó, isso, né? O B, que é esse aqui, né? Está ligado ao agonista e né? E assim sucessivamente aqui até considerar todos os ligantes, 46 ligantes hits que eu estudei para esse alvo molecular. Então, basicamente, essa é a parte de clusterização hierárquica, em que a gente criou uma matriz com similaridade, com agrupamentos, né, de compostos altamente pontuados para os alvos moleculares que a gente está trabalhando, e dentro desse agrupamento nós tínhamos compostos com assinaturas químicas bem definidas, né? A gente que nos interessa aqui é saber que o grupamento B tem assinatura química bem definida e esse grupamento A também, né, composto com assinatura química definida, e assim sucessivamente aqui, de forma que a gente cria uma matriz ou uma máscara de alvos que são afetados pelos agrupamentos que têm similaridade, estruturas químicas ou similaridade, características, assinaturas químicas bem definidas, e essa definição a gente vai relacionar né, a gente vai relacionar então esses agrupamentos às matrizes aos alvos. Então, definidos os grupamentos químicos com similaridade molecular, entre eles assinaturas químicas arquetípicas bem definidas, a gente estabeleceu as matrizes, que é uma chamada de matriz de probabilidade e a matriz de especificidade. O que a gente fez é basicamente o seguinte, olha, o cluster A é composto por dois compostos, esse e esse.
Desses compostos, os dois estavam nos grupos de hits para o agonista doctopamínico, né? Se a gente colocasse lá na avaliação dos hits ligantes para cada alvo, esses dois são hits para o receptor octopamínico agonista. Mas apenas um deles, que é esse composto que é similar ao nerolidol, é hit ligante para o receptor metopreno. Ou seja, essa matriz ela nos dá a probabilidade de um cluster afetar um alvo molecular. Ou seja, se todos os compostos daquele cluster forem identificados como hits daquele receptor, a probabilidade é total daquele cluster afetar o determinado alvo. Se apenas, né, aqui no caso 4, se apenas um desses 4 compostos é hit ligante para o receptor de equidizona, então a probabilidade dele afetar esse composto é de 0,25, ou seja, 1/4. E em relação ao GABA, que é o sítio antagonista do receptor GABA, esses 4 compostos eles interagem com alta pontuação, alta afinidade, alta pontuação, melhor dizendo, né? Com o receptor antagonista do receptor GABA, determinado pelo docking molecular e da triagem pelo Cammins, né? Que eu demonstrei no vídeo anterior. E a outra matriz que a gente definiu é a matriz de especificidade, que também relaciona os clusters aos alvos, mas agora de uma maneira diferente. Eu pego todos os compostos que foram hits para, por exemplo, a acetilcolinesterase e vejo qual a porcentagem, qual a fração desses compostos estão dentro de cada um dos clusters, né? A gente pega se por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se a triagem por Cammins e pelo docking molecular do receptor octopamínico gerou 10 ligantes, 10 compostos, né? E desses 10, 5, né, estão no cluster C2, então a fração de 0,5, né, 0,5 é a fração de compostos, né, que afetam o receptor, o sítio antagonista do receptor octopamínico ou a conformação antagonista do receptor octopamínico, e que estão no cluster 2 e 0,2, né? 0,2, a fração de 0,2 no cluster 1, 0,1. Então isso aqui dá a especificidade do nosso alvo pelo cluster, né? A métrica de especificidade do nosso alvo pelo cluster. Enquanto essa métrica aqui nos dá a probabilidade de um cluster afetar um determinado alvo. Essas matrizes elas são importantes para a gente então determinar qual o grau de pertencimento ou a proximidade que cada composto de óleo de qualquer planta, de qualquer espécie, de qualquer, né, que a gente queira estudar, a gente consegue através dessas matrizes determinar qual o grau de influência que aquele composto, né, determinando a proximidade ou grau de pertencimento a cada um desses clusters, a gente pode relacionar ele aos alvos moleculares que são afetados por cada cluster aqui. Então, basicamente, é essa a ideia. Então, você tem que gerar essa matriz de especificidade e probabilidade de compostos ou de alvos né, de especificidade dos alvos moleculares pelos clusters ou a probabilidade do cada cluster afetar cada alvo molecular em que você está estudando. Então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai tentar determinar as métricas para como a gente vai calcular
o grau de pertencimento de qualquer óleo essencial profilado, né, através de cromatografia gasosa, de pertencimento a esses clusters e como é que a gente relaciona esses clusters, né, então como é que a gente vai usar essas métricas para relacionar a influência dos óleos essenciais aos alvos moleculares aqui estudados. Então, fico por aqui, muito obrigado e até o próximo.